porque não era para tanto. Né? O Brasil, naquele momento, você tinha a entrada de muito capital estrangeiro. E já tinha a Copa do Mundo acontecendo, né? As obras da Copa do Mundo em 2014. Quando o Rio de Janeiro ele vai sediar as Olimpíadas, cara, seria a oportunidade da gente modificar a cidade. E é daí que vem, por exemplo, os legados olímpicos. Né? Vocês conseguem me dizer algum legado olímpico? Aqui. O Museu da Manhã. O GEL também, aquele ginásio, não sei o que lá. Esse espaço aqui todo, Tem o né? Rio das Pedras, o JET. Aquilo ali é um legado olímpico, por exemplo. O VLT é um legado olímpico, o BRT é um legado olímpico. As clínicas da família, parte delas são legados olímpicos, beleza? Só que assim, quando uma cidade ela vai se inscrever para sediar a Olimpíada, ela fala o seguinte, né, na sua inscrição: vamos promover uma série de reformas. A principal delas seria a despoluição da Baía de Guanabara para as provas de remo, o que não aconteceu. Tá? Mas o Rio de Janeiro, ele se modificou muito. Exatamente aqui tinha um viaduto, que era perimetral. E cara, tinha um viaduto, e esse viaduto, ele, na visão do Eduardo Paes, né, agora eu vou falar um pouco do Eduardo Paes. Vocês sabem quem foi o início político do Eduardo Paes? Ele começou como subprefeito de Jacarepaguá. Subprefeito, lá em Jacarepaguá, lá em Rio Pedras, por exemplo. Tá? Depois foi deputado federal, concorreu ao Senado, concorreu ao governo. Ele é padrinho político, né? Apadrinhado político ali, de César Maia. Então, o que acontece? Temos no Rio de Janeiro, desde a década de 90, o mesmo grupo político atuando. César Maia, Paes, basicamente. Tá? Com a pauta ali do Crivella, mas até então é político. O Eduardo Paes, gente, ele é um cara bastante excêntrico em suas posições. Por exemplo, por várias vezes, ele tem aparecido no Novo Pereira Passos. E qual é a questão dele se colocar como o Novo Pereira Passos? A gente transitou hoje pela cidade, pelo centro, e viu que, cara, muitas das reformas do Pereira Passos eram ilícitas. Era para limpar a cidade. Eram reformas racistas. Então, quando você se coloca como o Novo Pereira Passos, há uma contradição. Tipo assim, ou você é popular, ou você fala que vai promover reformas que vão excluir uma parte da população, sabe? Inclusive, em alguma dessas obras, ele ia chegar do estilo de Pereira Passos. Aí um assessor dele falou que não, porque você pegaria muito mal isso, então não veio. Mas o que acontece? Uma das reformas é justamente essa, ele falou o seguinte, cara, imagina os turistas chegando de navio e atracando no porto. É muito feio tu ter, por exemplo, um viaduto. A Praça Mauá era ponto de prostituição. Era escuro. Tinha um terminal de ônibus ali. O 341, acho que vai ter parado aqui. Ele vai ter ponto final aqui. O que acontece? Ele vai falar o seguinte, vamos botar abaixo. 750 também, né? Lá do Rio das Pedras pra cá. Parava ali? Não lembro. Aí na minha época não, ainda mais. Não lembro, realmente não lembro. O que acontece? Ele vai colocar esse reduto abaixo. E é um vídeo muito curioso. Como é que o cara coloca o reduto abaixo? Literalmente, colocou vários explosivos, bancou uma briga, porque, cara, imagina o Rio de Janeiro hoje, caótico. Imagina tu fechar parte da cidade. Ele fechou. Ele fechou praticamente a principal via de acesso, assim, entre Zona Norte e Zona Sul, pelo centro, que era perimetral. Ele fecha tudo. Ele bota abaixo. Ele queria fazer o seguinte, uma coisa que a gente vai chamar de water, água, front. Um porto bonito. Todas as cidades que sediaram a Olimpíada no mundo, Barcelona, por exemplo, tem uma waterfront. O ponto de chegada da cidade é bonito. E várias cidades do mundo também tem uma waterfront. Buenos Aires, por exemplo, tem Porto Madeiro. O Rio de Janeiro não tinha essa waterfront, era feio. O centro do Rio de Janeiro, ele é conhecido por ser perigoso. Não para ser um local turístico, hoje é. Mas era perigoso, um lugar escuro. Sabe, eu lembro quando eu criança, eu andava de barca. Minha avó, minha família de São Gonçalo e Itaboraí. Cara, a chegada no Rio de Janeiro, por exemplo, de barca, era muito bizarra, porque era escuro, tinha perimetral, e sair para o da barca, tinha que sair junto, todo mundo junto e correndo. Porque era muito perigoso. Correndo, por exemplo, até o terminal da Praça 15, tinha um terminal de ônibus na Praça 15, tá? Ou até o metrô lá na Carioca. Ou até o metrô da Carioca. O que acontece? Quando ele coloca isso aqui abaixo, ele abre a cidade. Gente, é muito mais agradável estar assim do que estar um viaduto. Pensa na sombra que o viaduto faz. Pensa no perigo que traz, por exemplo, ter um viaduto. Pensa para alguém que mora, por exemplo, num prédio e a janela da pessoa dá no viaduto. Na poluição, no barulho, na sujeira de carro.
O Eduardo Paz, em uma dessas reformas, ele fez o seguinte, cara, os ônibus, eles não vão mais até a Praça 15, vão até a Candelária, porque você é obrigado a pegar um VLT, ou você vai andando, mas vamos reduzir o número de carros no centro, porque grandes cidades no mundo não utilizam carro no centro, utilizam a pé, vai de bicicleta. Você faz com que a pessoa ande a pé, diminuindo o trânsito. O Rio de Janeiro, com as suas obras, desde a década de 60, ali, 50, com o JK, enfim, com os planos de urbanização, valorizou muito o carro. Ele fala o seguinte, não, lá em País de Gales, lá em Barcelona, na Argentina, em Buenos Aires, as pessoas andam a pé, vamos andar a pé também. Isso aqui surge, tá? Tu tem, por exemplo, o Museu da Manhã, que é um grande legado olímpico. Tu tem o Museu de Arte do Rio, que é o MAR, que também tem um legado olímpico, que é um museu que é de graça. Tá? O Museu da Manhã paga, acho que 20 Eu acho que na reais. terça-feira eu acho que ele terça que é de graça. Não é mais. Não é mais? Não é mais. Não é mais? Não é mais. Eu sei porque eu levei meu segundo ano do médico, no Museu da Manhã, com exposição, e eu cometi uma gafe que foi, cara, falei com a coordenação da escola, a coordenação mandou autorização para os pais autorizaram, aquela coisa toda. E quando chegou na véspera, eu fui tirar, né, falar para eles que eu ia levar os alunos, e eles falaram, é pago. E como é que eu vou falar para os pais agora, olha só, porque olha o caos. Na época, um mês atrás, pelo menos, eu fiz uma vaquinha, eu liguei para muita gente. Eu falei, apadrinha uma criança, apadrinha uma aluna, eu consegui. Foi 400 e poucos reais de ingresso, mas conseguiu trazer os alunos, sabe? Mas não é mais pago. Não é mais de graça. Você paga, você também. Tá? Eu fui no... E o que acontece? Que também é de graça na Na terça. época, Mas isso da aqui no perimetral, São Paulo era até muitas pessoas falavam o religião de seguinte, matriz cara, por africana, que a muito legal. prefeitura não faz um jardim para os filhos? Não. E aqui, o negócio é embaixo, né? Por que você não faz, por exemplo, não reutiliza, não arboriza o viaduto? Não. De fato, colocou abaixo, aqui embaixo, literalmente embaixo, tem um mergulhão, um túnel, tá? 450 anos, né? 450 anos. Das Olimpíadas também, que é um túnel que fica a 10 metros abaixo do nível do mar. Você não tem enganado, tá abaixo do nível do mar. Então quando tu desce, Dá vai aquela descer na baixa, dói o ouvido. Dói. As pessoas, porque tá abaixo do nível do mar. Tá? Eu odeio passar por E isso. o que acontece? Tu teve, por exemplo, a reativação de um bonde, que é o VLT, hoje elétrico. Tá? O Rio de De Uber e Janeiro dirigindo, horrível. tem um livro muito legal que é a história do transporte público do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando, cara, até a década de 40, tinha o seu transporte feito com bondes. Bondes aqui no centro Zona Sul, tá? E lá pra onde a gente vive, lá pro sertão, onde era chamado, eram as carroças. Curiosidade, tá? Aqui no centro, por exemplo, tem os ônibus 107, 100 e pouquinho. Os primeiros dígitos seriam as linhas de bonde mais antigas. Então, mantiveram meio, tipo 007, por exemplo, para o caminho do bonde. Tá? E o que acontece? Na época, eles, na década de 30, com a urbanização, com a reformulação, né, com a modernização, você começou a ter as empresas de ônibus. Então, muitos desses bondes começaram a ser desativados. Tá? As empresas de ônibus, o cartel dos transportes começa aí na década de 50. O ônibus, gente, ele era utilizado para carregar obra, para carregar boi, por exemplo, as empresas de ônibus. Muitas delas, anteriormente, transportavam animais, sabe? E olha que curioso, a gente vai falar agora um pouquinho de transporte público. Todo mundo aqui, aparentemente, não tem dificuldade com a segurança. Mas observe o quão alto o ônibus é para uma pessoa que é idosa, que tem, por exemplo, uma mobilidade reduzida. O ônibus, ele é um caminhão. Ele é um caminhão. Ele é alto, ele balança, ele não é feito para carregar gente, é um caminhão. Sabe assim? Porque os transportes públicos do Rio de Janeiro, na sua gênese, na sua formação, ele era para carregar carga, não pessoas. Tem muita gente que no ônibus quando tá lotado, dá uma tá acelerado, ele fala, tá carregando bicho não! Isso, o negócio aqui é alto, entende? São Paulo já tá diferente. São Paulo, não sei quem já foi em São Paulo, o transporte público, por exemplo, o ônibus, ele tá na altura da rua, que é o ideal. Cara, eu tenho uma avó, hoje infelizmente ela não anda mais, porque ela desceu, mas ela era sempre muito obesa. Ela pedia ajuda, ela botava um pé e ela gritava, alguém me pula. São Paulo foi um Aí terrível. alguém muito aleatório tinha que correr, mas cara, olha aqui, sabe? Que desumanidade com a pessoa. Tem um aluno meu, por exemplo, Copacabana, que fala que não sai de casa. Porque ele tem uma questão de mobilidade reduzida e não consegue pegar ônibus, não consegue subir no ônibus. Então assim,
As cidades, elas são espaços democráticos, por exemplo. Isso aqui tem a ver, no caso, né, um dos argumentos foi democratizar o centro. Todo mundo pode ir pro centro. Pode, mas, cara, como é que é chegar no centro? Tu pega uma Brasil, o transporte vem pra cá, ele, né, por exemplo, o trem. O trem, sei lá, o ramal Belfort Roxo, ele tem pouquíssimos horários domingo, por exemplo. Porque ele existe para carregar pessoas para trabalhar. Durante a semana ele vai funcionar. Domingo, poucos horários. O trem para às 7 da noite. Mas 4 da manhã, ele tá funcionando. Pra você trabalhar pro centro. Sabe? Com os trens, você começou a ter a expansão dessa população pro subúrbio, tá, gente? Eu falei isso lá no IBN, mas acho que aqui você consegue compreender, a gente consegue compreender melhor. Tu tinha aqui um cais, beleza? Aqui são os armazéns, beleza? Que hoje eles tem uma nova função. Então muitas vezes, como tem, por exemplo, a festividade de igreja, é algum evento, né? Ele é utilizado, por exemplo, para comida, para gastronomia, enfim, vai ter, por exemplo, em setembro, uma feira de cervejas. Vai ser muitos armazéns, assim, que você utiliza. Mas na época não. Na época aqui, gente, você usava para trabalhar mesmo, né? Você tinha duas opções, morava aqui ou morava no morro. Tu pegava um trem, tu ia até a cidade, até o seu grupo de trem, até Cascadores de trem, até Quintinos de trem, até Madureiras de trem. E você começa a ter a expansão da Zona Norte, tá? Eu mostrei pra vocês um vídeo, na segunda-feira, de um trem, um vídeo da década de 60 não tem lotado, por exemplo. Na década de 60 você já tinha uma questão do transporte do Rio de Janeiro, que era muito deficitário. Não conseguia abarcar as pessoas. Era sempre uma labuta e hoje em dia é a mesma coisa. Chegar ao centro é muito difícil. Alguém trabalhou no centro? Eu. Cara, tu só chega no centro, sei lá, 8 da manhã, aqui, saindo do Rio das Pedras, sei lá, 4 e pouco, assim. Tu sai 6, tu não chega a 8, tu chega a 10. E tu para na Brasil, tu fica parado. Tu fica parado na Leopoldina. Tu fica parado, porque tu não anda, tu não... Beleza? Deixa eu ver minha quadrilha, perdão, gente. Ao longo dessa orla, vários grafites, beleza? E a exclusão socioespacial. Quem mora aqui, hoje em dia, não é mais a pessoa que morava, sei lá, em 2005. Essa pessoa pode revestir, como revista Cara do Sal. Mas a construção de novos apartamentos, a construção de novos empreendimentos, está expulsando essas populações populares. Cara, um apartamento no Rio, eu vi isso ontem, tá, enquanto eu montava o roteiro. Um apartamento aqui no centro, hoje em dia, está em média R$700 mil. Tá tão caro quanto aquele Rio. Porque uma área da expansão. Quem comprou um apartamento aqui em 2015, se deu muito bem. Porque era muito barato, ninguém achava que ia dar certo. E valorizou. O centro do Rio de Janeiro, ele está mudando essa função social. Depois da pandemia, gente, muita gente não veio mais trabalhar. Porque o patrão viu que era muito caro ele gastar, por exemplo, com passagem. Que era muito caro pagar, por exemplo, um centro comercial na cidade. Coloca todo mundo de home office. E é isso. O centro começou a ficar morrido. A ficar mais vazio. Então a cultura faz o seguinte, olha, vamos tentar refuncionalizar esses prédios. Que anteriormente eram comerciais, hoje passam a ser populares. Mas refuncionalizar para quem? Cara, parece que não. É porque a gente tem vivência muito zona sudoeste, né? Zona sudeste. Morar aqui deve ser muito bom. Tu tá de barca a 20 minutos de Niterói. Tu tem ônibus pra todo lugar. Tu tem trem pra todo lugar. Tu tem metrô pra Barra. E pra Pavuna? Pra Pavuna. Tu pode ir pra Pavuna. Tu tá perto do aeroporto. Tu tá perto da Zona Sul, tá perto da rodoviária. Cara, morar aqui deve ser muito bom. E perceberam isso. Perceberam isso. Que morar aqui é muito bom. Então tá ficando caro. Tá ficando caro. O VLT, por exemplo, ele passa em umas regiões. Onde anteriormente não tinha ônibus, por exemplo, não tinha transporte. Então, o que a prefeitura fez? Cara, olha só, compra um apartamento que você vai ter transporte. Tendo transporte, tem gente, tem fluxo de pessoas. Tendo fluxo de pessoas, tem um mercado, tem uma padaria, tem escola. Sabe? Então é isso. Tem crescido.
Beleza? Então, Waterfront, Museu da Manhã. Ah, tem algumas críticas sobre o Museu da Manhã, que é a prefeitura, para abrir o Museu da Manhã, ela fechou museus periféricos. Então, assim, porque é muito dinheiro. Eu não sabia. Fechou o quê? Museus em outras regiões periféricas. Não sabia. O quê? Fechou acho que 2 ou 3 museus. Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. E parece que não, você manter o Museu da Manhã é muita luz, é muito caro. Sabe? Mas tem luz solar, mas tem custos de manutenção muito altos. Podem pegar. E o que acontece? O Museu da Manhã, ele foi colocado justamente na região para você atrair pessoas. Mas aí a contradição, como é que você atrai alguém que mora em Belfort Roxo, por exemplo, que o trem para 3 da tarde? Como é que você atrai uma população, por exemplo, que para chegar aqui de 343 a 2 horas? É difícil. Então, assim, é um espaço democrático? É. Todos podem acessar? Não, sinceramente. Uma família, por exemplo, consegue chegar aqui, sei lá, pegar grande para a passagem? Aí debater, por exemplo, o que a gente vai chamar de passe livre. Se você paga a passagem, o transporte que é público, ele deixa de ser democrático. Está pagando passagem. Aí tem um homem, uma mulher, enfim, um casal, 3 filhos. R$5, é R$30. 30 para voltar. Isso no ônibus, mas é um trem, um metrô, por exemplo. O metrô tá R$8,90. Um R$37,90. É democrático, né? Os horários. É isso, gente. Essa parte aqui eu acho ela muito legal. Eu acho que ela é muito legal porque me remete muito à minha infância. Eu lembro de passar por aqui, por exemplo, e meu pai falar, anda rápido. Meu pai falava assim, pô, e na época não tinha nem celular, assim, era um celular, era MP3. Meu pai pegava, por exemplo, as coisas e botava na minha mochila de criança. Porque ele achava que o ladrão ia roubar ele. Faz sentido. Faz sentido. Então ele pegava tudo de valioso e colocava na minha Até mochila. agora a gente vendo na merda, tá mandando o celular na mão, olha o jeito que tu tá, guarda aí. Pois é. Colocava tipo tudo ali, sim, ali dentro, e a gente andava por aqui, tinha que andar rápido, sabe? Assim, tudo andando muito rápido. E é isso, andar rápido. Quando a gente anda rápido, a gente não observa. A gente não questiona, a gente só passa rápido. Quando a gente passa rápido, a gente não se pergunta por que é assim. Por que a Candelária está de costas para a cidade, a igreja? Por que, por exemplo, a pessoa que passa aí no Reginas, por exemplo, onde da Baixada, será que essa pessoa tem noção de que ali é o ponto de chegada, porque ela passa rápido? Porque a escala tem escurua, tudo pra ontem, um transporte que, pô, chega aqui no passa dormindo. Tá? Então, esse momento aqui é importante pra isso. Alguém tem algo a falar? Alguma dúvida? Não?